Você tem medo do quê? Quais são as coisas que te assustam, que de repente te paralisam na sua vida? Por mais corajoso que você seja, muito provavelmente tem medos que travam, que dificultam de você seguir em frente. É comum, é bem famoso se dizer que coragem não é ausência de medo, é conseguir agir apesar desses medos. Agora, como fazer isso? E especialmente como você pode superar os medos que estão te paralisando hoje? Se você está curioso para saber isso, esse episódio é para você. Pura vida, heróis de propósito! O episódio de hoje é sobre bravura, também conhecida como a virtude da coragem. Você se considera uma pessoa corajosa? É desafiador, né? Normalmente existem extremos da bravura. Quando a pessoa exagera nessa força de caráter, é o ato temerário, aquele em que a pessoa não pensa duas vezes e às vezes acaba sofrendo consequências que ela poderia ter evitado. O contrário também, a ausência dessa bravura nos paralisa, nos faz ficar sem alcançar os resultados que a gente quer, às vezes o que é chamado de covardia. Se você se considera uma pessoa que tem bravura, você vai se identificar muito com a história que eu quero compartilhar com vocês, para explicar exatamente o que é bravura. E eu vou tomar a liberdade de fazer algo novo, né, nesse nosso programa, que é ler essa história mesmo, aqui do meu celular, diretamente, que veio lá do Instagram, onde o pessoal compartilha, né, dicas de como desenvolver as forças de caráter e tal durante toda a semana. Se você ainda não fez isso, entra lá no meu Instagram, @RafaelTakei, e ajuda a gente a construir esses nossos episódios, assim como fez o meu querido amigo aqui. Olha só que interessante, o trecho de um livro que ele compartilhou comigo, que eu vou contar para vocês aqui. O especialista Jaspe acabara de completar 37 anos de idade quando decidiu deixar uma carreira bem-sucedida na área de automação industrial para começar outra trajetória profissional praticamente do zero. Quando contou para sua esposa, ela reagiu manifestando que não entendia o motivo de tal mudança, pois estava tudo tão bem na vida dele, em todos os aspectos. A partir daí, desenvolveram o seguinte diálogo. Então, está bom mesmo, disse o Jaspe, mas pode melhorar. Eu descobri que eu quero trabalhar na área de desenvolvimento humano e organizacional. É lá que está o nosso futuro, afirmou categoricamente o Jaspe. Ao que a esposa respondeu. Bom, meu querido, você sabe que sempre tem meu apoio, mas eu acho que agora você está pirando um pouco, não é mesmo? Deixar para trás toda uma carreira, todo o investimento que a empresa e você fizeram na sua formação e começaram a profissão praticamente do zero, você pensou direitinho? Completou sua bela esposa, tentando trazer seu marido de volta para a Terra. Afinal, na sua avaliação de taurina inveterada, ele estava tendo um devaneio. Após alguns segundos de silêncio, tentando apartar a batalha interna que se estabelecia entre sua mente, principalmente pelos argumentos de Safira, sua esposa, e o seu coração, pelas sensações que experimentava, Jaspe encerrou aquela conversa. Não, Safira. Não pensei direito. Vou pensar. Lhe prometo que eu vou pensar. Só não quero deixar que a minha mente assassine no ventre o embrião que meu coração acabou de germinar. Do livro Os 7 Portais de Jaspe, página 126. Só não quero que a minha mente assassine no ventre o embrião que meu coração acabou de germinar. Guarda bem essa frase. Não quero que a minha mente assassine no ventre o embrião que meu coração acabou de germinar. Coragem vem de core, de núcleo. Nosso coração é o núcleo aqui do nosso corpo e de onde surgem normalmente as maiores emoções, os maiores desejos que a gente vai ter. A gente diz, né, figurativamente, que vem do coração. E o louco é que às vezes a nossa mente, ao invés de jogar a favor do coração para viabilizar aquilo que a nossa intuição, nosso coração está dizendo que é o caminho para a gente seguir, a nossa mente vem para nos frear. Ela vem para nos desencorajar, tirar-nos do nosso núcleo, da nossa essência. A sua mente e seu coração não precisam lutar um contra o outro, eles podem entrar em sinergia, trabalhar um junto com o outro e aí sim criar, né, aquilo que meu querido amigo Zugaib fala, eu sempre repito, né, o Zugaib que esteve no nosso episódio de humor, recomendo que você assista lá o último bloco em que ele dá da entrevista dele, mas o Zugaib ele fala o seguinte, o coração abre o caminho, a mente, a razão, pavimenta, estrutura. Jamais deixe que a sua razão mate aquilo que o seu coração está querendo trazer. Mas eu fiquei muito impressionado com o que o Jaspe falou e eu tenho o prazer imenso de trazer aqui para vocês ouvirem
o Jaspe da vida real. O meu querido amigo João Carlos Rocha, sobre cuja história foi baseado esse livro. Rocha, conta aqui pra gente, como era esse momento da sua vida? Compartilha com a galera como é que foi essa experiência que você passou e que eu relatei aqui do seu livro. Saudações, Takei, saudações a todos. Agradeço a oportunidade de reviver esse momento da minha vida que me é tão grato. Imagina o seguinte, eu com 37 anos, casado, 3 filhos para criar, com uma carreira consolidada na área de automação e manutenção. E de repente eu começo a sentir algo que eu posso traduzir numa pergunta. Será que com a experiência que eu tenho, com o que eu já vivi, eu não poderia daqui para frente construir uma carreira na qual eu pudesse impactar mais nas biografias de outras pessoas? E aí eu acabei me vendo atuando na área de recursos humanos, ou seja, deixar de desenvolver máquinas para desenvolver pessoas. Fui contar isso para minha esposa, que é uma pessoa muito prática, muito objetiva, muito pé no chão. Eu já sou o oposto, teórico, estudioso, sonhador, e talvez por isso que nós conseguimos construir tantas coisas juntos, né? Porque nós nos complementamos. E aí ela me fez a seguinte colocação: olha, eu não estou entendendo. Você está com uma carreira consolidada, numa ótima empresa, tem uma excelente remuneração, tem perspectivas de crescimento e surge com essa coisa aí do nada. Você pensou bem? E nesse momento eu fiquei um pouco em silêncio e foi de onde nasceu aquela frase. Olha, eu não pensei. Te prometo que eu vou pensar. Eu só não quero deixar que a minha mente assassine no ventre o embrião que o meu coração acabou de germinar. E por trás dessa frase, Takei, estão o que eu compreendo serem os 3 desafios de uma atitude corajosa. Primeiro, é uma atitude solitária. Então, naquele momento, eu consigo enxergar o meu futuro, que está ainda lá no mundo mental, lá no mundo espiritual. Mas quem está do meu lado só consegue enxergar o meu passado, que é algo concreto, e ela não consegue perceber que aquilo que eu estou pretendendo no futuro possa dar certo. Ou seja, na verdade ela quer me proteger, me manter na minha zona de conforto. O segundo ponto é resolver o dilema da linha tênue que separa uma decisão corajosa, agir com o coração, de uma decisão irresponsável ou intempestiva. E o terceiro ponto, que tem a ver com esse segundo, é que essa atitude só realmente será validada como algo corajoso depois do resultado, lá na frente. Então, se o resultado foi positivo, beleza, Rocha foi corajoso, todo mundo dizia para ele que aquilo era perigoso, ele foi lá, persistiu e fez. Agora, se der errado, aí já sabe, né? Foi teimoso, todo mundo avisou e mesmo assim ele quis cair no buraco. Voltando então para fechar a minha história, aí dos 37 aos 40 eu fiz uma transição, fui para a área de recursos humanos, construí uma nova carreira. Aos 50 eu estava como gerente de treinamento América do Sul de uma multinacional. E aí eu tive uma outra atitude corajosa, que foi deixar aquela empresa para construir a minha carreira solo como consultor. Mas essa história a gente pode deixar para uma outra oportunidade, não é, Takei? Desejo a você, aos seus telespectadores, aos nossos telespectadores, atitudes muito corajosas. Abraços! O Rocha é um cara maravilhoso, né? Ele agora descrevendo com mais detalhes como é que era o cenário que ele passou e dando dicas para que a gente também consiga agir com a nossa coragem, nos inspira muito a pensar sobre o que é uma verdadeira coragem, a verdadeira capacidade de ser autêntico, de seguir a sua essência. A gente vai seguir com esse nosso programa entrevistando uma querida amiga minha que, como você bem vai saber no início do próximo bloco, foi uma pessoa que pôde me permitir testemunhar um dos maiores exemplos de coragem ao vivo, em público, que eu já tive até hoje. De volta, fica com a gente aqui que você vai saber já já, na volta do nosso programa Herói de Propósito. Quando se fala de bravura, de coragem,
imediatamente vem uma pessoa à minha cabeça. Uma pessoa que, em um evento aqui da faculdade, da FUNVIC, onde a gente está fazendo essas gravações, deu uma demonstração pública de bravura, de coragem, quando ela, participando de uma mesa redonda com outros palestrantes, estava ouvindo um dos palestrantes falar algumas atrocidades sobre gestão de pessoas, ou ingestão de pessoas, ou que pessoas não merecem atenção nenhuma das empresas, o negócio agora são as máquinas, as pessoas já não valem mais nada, coisas que estavam descendo muito quadrado. Concorde ou discorde dessa pessoa, você que está nos assistindo? A minha convidada de hoje discordava veementemente e fez questão de, por mais desafiador que seja no evento público, você falou, eu discordo imensamente de você, levar a plateia ao delírio com os posicionamentos que ela trouxe. Hoje eu tenho a honra de ter aqui como nossa convidada a Carol Mello, presidente da BRH Regional do Vale do Paraíba, CEO do Grupo Milclean, empresária no ramo estético e mãe e muitas outras coisas. Carol, obrigado por estar aqui. Imagina, Rafa, sempre um prazer estar com vocês. Você sabe que eu sou sua fã. Excelente. Carol, eu já fiz uma introdução aqui de um exemplo prático de quando você empregou essa sua bravura, né? Mas eu começo sempre perguntando para os nossos entrevistados o que a força de caráter do dia significa para o entrevistado. Então eu te pergunto, o que significa a bravura, a coragem para você? Então, eu sempre falo que ter coragem não é não ter medo, né? O medo, ele existe, até porque o medo nos protege. Mas eu acho que a coragem, na minha vida, eu nem percebo que o que eu fiz foi coragem, por exemplo. Porque é tão meu, é uma coisa tão natural minha que eu não fico assim, será que eu falo, será que eu não falo? O que vão achar de mim? Não. Eu acho que o que me faz ter coragem, eu acho que primeiro é o amor próprio. Porque quando você confia em você e você acredita que aquilo que você acredita é o que te move, você acaba sendo uma pessoa mais corajosa. Porque você tem o julgamento do outro, né? Sim. As pessoas julgam muito, as pessoas são julgadas fazendo ou não fazendo. Então, eu decido fazer. Perfeito. E fazer... Eu falo, meu filho Pietro, ele tem 8 anos. E aí eu falo, e aí filho, eu vou ou não vou? Ele fala pra mim, mãe, se joga. Porque eu já ensinei pra ele, eu falo, se joga. Então é basicamente isso, eu sempre me joguei, sabe? E vendo o que vai dar. É curioso, para você que está nos assistindo, se for lá no nosso episódio de generosidade, vocês vão ver que o Marcelo de Elias falou a mesma coisa sobre a força de caráter de assinatura dele. Generosidade, eu nem sabia que eu era uma pessoa tão generosa, mas eu simplesmente vou lá e faço. É a minha natureza. As forças de caráter são assim, né? A gente não tem como não expressá-las e quando não as expressa, a gente fica incomodado, algo mexe com a gente. Só que você tocou num ponto importante sobre a coragem, que não é a ausência de medo. Inclusive, um dos principais livros sobre a questão de coragem, um dos que eu mais recomendo, é o da Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Tenha coragem de ser quem você é e segue em frente. Carol, nessa sua jornada, quais foram os ganhos que você teve de ser assim? Uma pessoa que expressa a bravura e coragem como uma coisa natural para você. Então, Rafa, eu acho que o maior ganho, como tem isso, que também, igual o Marcelo, não sabia que eu era tão vista como a bravura. Você que me convidou para isso, porque eu nem sabia. Hoje eu fiz um stories ainda falando, não sei o que eu vou falar, mas eu tô lá. E é assim... as oportunidades aparecerem na minha vida e eu simplesmente me jogar nelas, sabe? Não ficar muito no pensamento, no racional de sim, vai dar certo, não vai dar certo, o que eu ganho, o que eu perco, prós e contras, porque às vezes, se você for colocar tudo isso na balança, a oportunidade passou e você perdeu. Exatamente. Então, eu sou uma pessoa que, se viu, eu faço um monte de coisa. Por que eu faço um monte de coisa? Porque eu vou. Então, eu me jogo mesmo, eu tenho coragem. E depois, assim, porque eu tenho certeza que depois eu vou ter repertório e eu vou ter resiliência se der errado. Entendi. Sabe aquela coisa? Você tá ok com a falha, né? Pode tropeçar que depois eu levanto. Vamos seguir nessa. Mas já fali empresa, sabe? A única coisa que eu falo que eu não faria mais é ter outro filho. Tá certo. Isso essa é uma bela empreitada, né? Agora que eu já tenho 2. Mas assim, de resto, vem que eu dou conta. Sabe? Excelente. Aquela coisa assim? Agora, as forças de caráter elas são interessantes porque a força é famosa. Vou falar de coragem, as pessoas entendem. O que poucas pessoas sabem é que existe um fenômeno chamado superutilização ou subutilização. Quando você superutiliza, por exemplo, a bravura, você se torna alguém temerário, alguém que corre riscos desnecessários que poderiam ser evitados. Se você subutiliza, se fica abaixo da utilização, você se torna uma pessoa covarde, uma pessoa que fica apática ou anulada. A coragem, a bravura,
quando em equilíbrio, ela traz benefícios, mas ela também traz desafios. Carol, quais foram os desafios que você já enfrentou na tua vida até hoje por expressar essa atitude de bravura, de coragem? Eu acho que o maior de todos é você enfrentar o julgamento, né, do outro. Os olhares, a forma com que as pessoas às vezes acham que você é louca. Nossa, é louca. Então, eu falo, não, gente, mas cadê a loucura? Não tô vendo loucura aqui. Então, assim, e tem as coisas que a gente erra, né? Porque quem é mais corajoso erra muito mais, porque a gente não vai sempre tudo certo. Então, a gente comete muitas falhas, porque, além de tudo, eu sou uma pessoa bastante impulsiva, que vem junto, talvez não venha junto, aí você que é o especialista, mas eu sou bastante impulsiva, porque eu tenho sede de viver, Rafa. Eu tenho uma coisa que é assim, se amanhã eu não estiver aqui, então, assim, é hoje, tem que ser hoje e vamos fazer. Entendeu? Então, isso muitas vezes já me prejudicou, obviamente. Interessante que você falou, né? Será que a bravura vem necessariamente com a impulsividade? Tem um exercício muito legal do estoicismo, né? A linha filosófica do estoicismo, chamado Premeditatio Malorum. Cheguei a apresentar em alguns episódios anteriores, que é a premeditação dos males. Normalmente eu uso esse exercício para pessoas que estão com muito medo. Então, tá com medo por quê? Aí começa, pode acontecer, o que pode acontecer, como é que eu posso prevenir esse medo, o que poderia acontecer, se eu não puder prevenir, como é que eu posso reparar. Então, premeditar os males, normalmente a gente usa para as pessoas enfrentarem o medo. Mas eu comecei a usar cada vez mais também no inverso. Quando a gente é muito corajoso, quando a gente é muito destemido também, premeditação dos males. Sentar e colocar os males possíveis no papel para poder tomar uma decisão mais consciente e evitar alguns riscos necessários. Jamais para ficar paralisado. Claro, mas o desafio é encontrar equilíbrio, né, Rafa? Verdade. Porque eu acho que hoje, aos 40... eu consigo dizer alguns nãos, eu consigo ver o meu limite, falar, coragem eu tenho, mas eu quero. Tá aí. Sabe? Só pelo desafio, vou ficar pegando de louca? Só pra dizer que fui? Então, hoje eu consigo falar, não, isso eu não quero, isso eu não vou dar conta, não, minha prioridade é essa. Mas eu acho que eu lembro que quando eu fazia terapia, a minha psicóloga me ensinou, que é exatamente isso que você falou dos males. Ela falava assim pra mim, o que de pior pode acontecer se você fizer? Aí eu... Sei lá. Tem que acordar mais cedo. Então, o que te impede de fazer? Então, bora. Fui. Aí eu fico nessa que pior pode acontecer. Até o Covid, que as pessoas às vezes se paralisaram. Eu falei, o que de pior pode acontecer? Eu morrer, né? Se eu pegar. Mas também ficar em casa vai me blindar? Não. Blindar não vai. Então, vamos fazer, vamos sair, vamos continuar a vida... fazendo o que está sob o seu prevenindo o que a gente controle, pode, mantendo claro, o distanciamento, usando máscara. Sou psicóloga, já tomei a vacina, então, obviamente, a gente não deixa negligenciar. Mas a gente continua vivendo, porque eu não conseguiria, entendeu? Ficar numa bolha não combina comigo. Mas eu tenho pessoas que estão 1 ano e meio dentro de casa e que está tudo bem. E também é perfil e eu brinco, você está na quarentena já desde que você nasceu, eu falo para a pessoa. A pessoa nunca saiu de casa mesmo, tá até à vontade, né? Carol, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso programa e eu queria pedir para você contar aqui para os nossos espectadores as suas dicas, né, de como a pessoa pode ter mais bravura, pode ter mais coragem. O que você diria para essa galera que precisa se jogar mais na vida? Eu diria que a vida é uma só e que ela tem que ser vivida da melhor maneira possível. É lógico que você não vai perder a sua essência, você não vai perder a sua identidade. Mas sempre que você estiver com muito medo, faz essa pergunta para você mesmo. O que de pior pode acontecer comigo se eu fizer? Se a resposta não for nada assim, eu morro, ou eu corro risco, ou eu vou abandonar meus filhos, que são coisas que são prioritárias pra gente, vai lá e faz, gente. Se joga e depois cata os frangalhos, cata os caquinhos. E mais uma coisa, julgamento do outro vai vir sempre. Nunca alguém vai te amar 100%. Ela sempre vai poder te julgar de uma coisa ou de outra. E eu brinco nas redes sociais, né? Porque eu falo muito, Carol, o que a gente faz? Como é que você consegue? Você faz uma stories tão fácil. Eu falo, gente, eu esqueço que tem alguém do lado de lá, eu faço por mim. E tem um bando de gente que me critica, eu quero que se dane. Entendeu? Excelente. Se joga, vai, porque vai ter um monte de gente que vai te amar e foca no que tá te gostando. Olha que dica interessante a Carol traz para nós. Pense no que pior há de acontecer. Para algumas pessoas isso pode ser paralisante. Se você ao ver essa pior coisa que aconteceu te assusta, pense agora na sequência. O que você pode fazer para prevenir isso? Cada uma das coisas terríveis que pode acontecer se você está precisando de mais bravura nisso que você está buscando, como você pode prevenir isso? Se você tem medo, não é à toa, e pode ser que mesmo tentando prevenir, alguns desses males aconteçam. O que você pode fazer para remediar?
Se realmente der errado, como você pode levantar de novo, se reconstruir? Nosso episódio mostra muito claramente que as pessoas levantam e se reconstroem muitas vezes. Então, pense sobre isso em relação à bravura e já a gente volta com mais dicas sobre como você pode ter mais bravura e coragem na sua vida. Agora vamos conversar sobre como você pode desenvolver a sua coragem, a sua capacidade de lidar com o medo, não é ignorar, mas ouvi-lo e trabalhar com esse medo. Você teve dicas muito legais com o Rochinha, com a Carol, de como lidar com a emoção do medo e ser uma pessoa cada vez mais corajosa. E durante a entrevista com a Carol, a gente comentou sobre o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. E tem um TED, uma palestra muito interessante que ela fez, você pode assistir também como um complemento aqui do nosso episódio, chamado O Poder da Vulnerabilidade. Mas o que tem a ver vulnerabilidade com coragem e assim por diante? Bom, a maior parte das vezes em que a gente está travado, né, com medo e assim por diante, o medo é justamente o de se pôr numa condição vulnerável. Seja essa condição vulnerável o julgamento dos outros, seja essa condição vulnerável o fato de cometer um erro, ter um insucesso e depois ter que lidar com esse fracasso, a condição vulnerável de ter uma perda, você aprender a lidar com as suas vulnerabilidades e ver que, como a própria palestra sugere, ser vulnerável é um poder que nos conecta com outras pessoas e que você não precisa se virar sozinho na sua vida. A sua vulnerabilidade pode ser um espaço que, quando falado com autenticidade com outros, falam, eu tenho esse desafio, eu tenho essa vulnerabilidade, você traz as pessoas para empatia contigo, para conexão com você, você permite que elas contribuam na sua vida. A coragem de ser imperfeito, a coragem de ser exatamente quem você é, ser autêntico do seu jeito. A outra dica interessante para a gente desenvolver a nossa coragem, dando continuidade ao que a gente estava falando lá do Premeditatio Malorum, Premeditação dos Mares, na entrevista com a Carol, a gente pensou sobre os problemas, né? O pior que pode acontecer, como prevenir, como remediar, mas vale a pena você virar essa folha, porque tem um outro lado que tem que ser avaliado quando você está criando coragem, que é o que você tem a ganhar. Não só o que você tem a ganhar quando chegar no sucesso, isso é meio óbvio, se eu for lá e pedir um aumento e conseguir, tá beleza. Se eu for falar com aquela pessoa que eu estou interessado, ela gostar de mim, quiser sair comigo, tá ótimo. Se eu fizer o que eu estou pensando aqui e der certo, tudo bem. Mas mesmo que dê errado, essa é a parte interessante, mesmo que dê errado, quais são os benefícios que você tem de simplesmente tentar? Quais são os benefícios de simplesmente tentar? As pessoas têm um ditado popular que diz que o não você já tem, né? Aí tem um humorista que ele brinca falando assim, o não eu já tenho, mas se eu for lá e falar com aquela menina que eu tô com medo de chegar nela, conversar, além do não eu vou ter uma humilhação. Ele brinca com isso, é uma tirada dele. Mas o que você vai conseguir além de superar esse não que você já tem? Só de tentar. Bom, vamos falar do exemplo de chegar nessa pessoa, conversar com essa pessoa que você está interessado e vencer essa barreira? Caso você tente e não dê certo, só de você ter tentado, você vai ter aquele alívio de que, poxa, eu fui corajoso. Você já tem esse ganho de que você enfrentou, né? Esse medo, essa sua insegurança, você já deu um passo. A pessoa sabe que você existe, ela já sabe que você está interessado. A partir de agora, você deixou de ter dúvidas e começa a caminhar para começar a ter respostas. Outra coisa interessante que vai acontecer é que se realmente a pessoa for indelicada com você, te destratar, te humilhar, como até o próprio humorista brincou, que eu comentei aqui com você, fica muito claro de que um ganho que você vai ter é que você não vai se relacionar com essa pessoa que, no mínimo, não tem nada a ver contigo ou já não se interessa por você. Você abre o seu coração para um outro relacionamento. Vai listando aí. Nisso que você tem medo, eu falei só de uma questão de chegar em alguém, mas o que hoje você está com medo de fazer é abrir um negócio, é pedir um aumento, seja lá o que for, quais são os ganhos possíveis que você pode ter de simplesmente falar com o seu chefe? Recentemente, uma ex-aluna minha me procurou e falou justamente isso. Falou, Takei, você não sabe há quantos anos eu estou trabalhando numa empresa, me dedico, faço hora extra. Eu sempre tive a promessa de que no futuro, lá na frente, ia ser recompensada. Bom, chegou um momento em que eu falei, acho que agora tem que ser recompensada. Deixa eu falar com o meu chefe, pedir esse aumento que ele tanto prometeu. E ela ficou relutando, porque isso, porque aquele medo. Foi. Sabe o que aconteceu? O chefe desconversou, fingiu que não era com ele e ela percebeu o quanto ela, no fundo, não era valorizada. O que ela já ganhou? A confirmação de que aquela empresa não era o lugar dela. É desafiador? Sim, mas agora ela tem a chance de procurar outra oportunidade, de começar a caçar um lugar onde ela vai poder crescer daí em diante. E para fechar as nossas dicas, a terceira folha que você precisa escrever para superar esse medo, de uma vez, é parar para pensar no que você já está perdendo. Parece que ser corajoso é somente risco, somente enfrentar medo. E o medo ele fica dizendo do que a gente pode perder, da vulnerabilidade que a gente está se expondo.
Mas você já parou para pensar no que você já está perdendo agora? Emocionalmente, como é que você está se sentindo hoje por não estar enfrentando esse medo que te paralisa? Financeiramente, se a gente está falando de um aumento, de uma empresa, ou de sei lá, o que você está perdendo em termos de oportunidades? O que você está perdendo fisicamente? Tem vezes que a gente fica com tanta raiva em uma situação, não enfrenta, e aquilo vai dando gastrite, problema. O que você já está perdendo em várias facetas da sua vida? O que você já está perdendo? O que você já perde por não fazer nada? Quais são as perdas que você já tem nos próximos 6 meses? No próximo 1 ano? Nos próximos 3 anos? O que você vai continuar perdendo enquanto você não tomar uma atitude? Ao responder essas 3 etapas, o medo, os ganhos e o que você já está perdendo, fica muito claro que agir normalmente é a melhor solução. O Meditate uma Laura é muito legal para os 2 extremos, tanto para a pessoa que é muito se joga, né? Então se você é uma pessoa que já tem bravura e está assistindo esse episódio só porque quer, né, aumentar mais ainda essa força, que legal. Usa também para você se moderar, para você conseguir enxergar riscos e perigos que de repente você ignoraria só para seguir em frente. Não é para ignorar, é para conseguir responder de forma consciente. Gostou do nosso episódio? Você já sabe quais são as suas forças de caráter? Se você ainda não sabe, entra lá no nosso Instagram, @RafaelTakei, e lá na página do nosso perfil, da nossa bio, você vai encontrar um link para você fazer o seu teste das forças de caráter. Se depois de fazer esse teste, você ficar com alguma dúvida, se você quiser desenvolver qualquer uma dessas forças, manda uma mensagem para mim, vai ser uma honra te ajudar a encontrar caminhos para despertar para o seu propósito e viver as suas forças de caráter. Muito obrigado pela sua audiência, que as forças de caráter estejam com você.